Se eu sou advogado, fazer advocacia, revolucionar, onde eu me sinto mais à vontade. E nunca me arrependi da decisão. Eu acho que nasci advogado e quero morrer advogado. Em primeiro lugar, eu me sinto muito orgulhoso de ter sido aluno da Universidade de São Paulo. E sempre gostei da faculdade e, como aluno, enfim, nunca tive maiores problemas, me dando bem os professores, nem de passarmos anos. Praticamente, na minha época, eu não fiz oral nenhum. Basta as notas eu obtinha no escrito e não havia necessidade de fazer oral. Houve, entretanto, um problema de natureza mais político, que não tem nada a ver com a faculdade e muito menos com os lentes da faculdade. Eu defendi um cliente em 1968, 69, que veio a ser perseguido pelo governo federal. Estávamos num período de exceção, e era aquele começo de guerrilha mais intenso, que foi ao ato institucional número 5. E ocorreu que, naquele período, os meus clientes foram presos e eu e um professor da Faculdade de Direito, Canuto Mendes de Almeida, nós fomos defendendo, ele não podendo atuar como advogado, porque era diretor da empresa, mas eu como advogado, substituindo o ministro da Justiça, era um ex-professor meu, Gami Silva. Entramos num combate, eu como advogado, até com uma certa virulência contra o governo, num período que era difícil usar demasiados argumentos jurídicos. No dia 13 de fevereiro de 1969, eu terminei tendo um pedido de confisco dos meus bens e um pedido de abertura de um inquérito policial militar, que você não sabe o que se era naquela época um IPM. Muitos de IPM desapareceram. E por uma razão muito simples, os honorários que eu tinha recebido, eu declarava na minha declaração de imposto de renda. E eu, utilizando a declaração, o governo, e em concreto, hoje o meu amigo, naquela época, ele pediu a abertura do inquérito, o ministro Neto, ele entendeu que os honorários advocatícios recebidos era uma forma de participação no crime de que era acusado o meu cliente. Eu terminei ganhando no Supremo em 71. Tive um período muito difícil da advocacia, sendo manchete nos jornais naquele período. Aquilo representou uma fuga de clientes. Eu não gostaria de ter alguém que era contra o regime naquela ocasião. Então, naquele momento em que saiu meu nome nos jornais, de certa forma houve, porque a faculdade que levava os ministros da Justiça da época. Era primeiro o ministro Gami Silva, depois o ministro Buzzard. Não é que houvesse uma reação da faculdade, mas alguns lentes acharam que devia esperar um pouco mais de tempo. E nesse ínterim o Mackenzie me ofereceu se eu não gostaria de começar a lecionar lá. Eu comecei a lecionar e, evidentemente, tendo um apoio num momento que era muito difícil, você pode imaginar, em pleno período de exceção. E esse gesto do Mackenzie me marcou. Mas nunca tive nenhuma restrição, tenho dado palestras, tenho participado de bancas de doutoramento na Universidade de São Paulo e em outras faculdades, até de banco para professor titular, por exemplo, de economia, professor titular. Mas eu comecei a carreira no Mackenzie, fui o primeiro doutor da universidade, e fez com que eu ficasse definitivamente ligado. Quando uma instituição fez 120 anos, em 1990, então fizeram questão de me dar o título de Sor Emérito, que foi o único homenageado naquela época, e eu faço questão sem nenhum demérito, ao contrário, me sinto orgulhosíssimo de ter sido da USP, mas aquele período que o senhor não pode imaginar, o que foi de 69 a 71, quando estava a guerrilha
em plena atividade. Foi só com a morte do Marighella e um término que começou o período de redemocratização, que de rigor não foi realizado pelos políticos nem pela mídia. Os jornais eram proibidos de publicar matéria, mas pelos advogados. Foi quando eu fui conselheiro da ordem também naquele período, e nós lutamos com a melhor das armas, que não era da guerrilha, não era com arma de fogo, mas com a arma da palavra. Com a arma da palavra, nós, advogados, conseguimos a redemocratização sem sangue. E, indiscutivelmente, o Brasil é uma democracia. Voltamos sem necessidade de derramamento de sangue, depois de 71, graças exclusivamente ao trabalho dos advogados, que nós não éramos censurados. Basta dizer que, apesar da abertura de um IPM, que foi arquivado, o Gaminha mandou arquivar, o ministro Gamichel mandou arquivar, eu ganhei, no ano de 71, a questão dos 5-3 do Supremo Tribunal Federal, que era a famosa questão da prisão dos diretores da Sudam. Primeiro, eu tenho, até por uma função biológica, eu durmo pouco. Eu durmo 5 horas por noite há uns 40 ou 50 anos. Isso dá um tempo muito maior. Segundo, eu sempre gostei de escrever desde menino. De rigor, eu gosto muito mais de escrever poesia. Eu sou da Academia Paulista de Letras, sou presidente da Academia Paulista de Letras, do que propriamente da profissão, que eu gosto muito, mas a profissão veio depois de eu já estar em plena feitura de poesia e tal. Escrevi uma pecinha que eu vou lhe entregar aos 17 anos de idade, uma peça no estilo grego, em redondilhas menor, de uma unidade de tempo, de lugar e dispar, de tempo, unidade e lugar. E como eu sempre tive facilidade de escrever, estudava, absorvia, nunca tive dificuldade na faculdade, eu escrevo sempre. E tive um grande amigo que faleceu, que é o autor da Lei de Introdução ao Código Civil, o Haroldo Valadão, que todos, a lei é de 42, até hoje todo mundo segue norma de interpretação, que me dizia: Ives, nem um dia sem uma linha ou sem uma leitura. Então, leio todo dia sempre, escrevo todo dia sempre. E estou com 78 anos, escrevendo pelo menos 10 a 15 minutos por dia, ou pelo menos 10 a 15 minutos de assuntos, não só os profissionais. Os profissionais é o tempo inteiro. Isso vai criando uma obra com 78 anos. Resultado, tenho mais de 80 livros escritos individualmente, mais de 300 livros escritos em 21 países. E eu tenho a sensação, exatamente por essa disciplina e metodologia, que o Haroldo Valadão é que me ensinou. Eu tenho a impressão que é uma crise efetiva. Nós temos, de rigor, uma vantagem sobre os Estados Unidos. Nós temos algumas leis centralizadas. Por exemplo, nós pegamos o artigo 21 e 22 da Constituição Federal, nós vemos aquilo que é privativo da União, direito civil, direito processual, entende? Esses direitos que são direitos nacionais, valem para a nação inteira. Estados Unidos, direito penal, direito processual, o direito civil, são direitos locais. Cada Estado tem a sua própria legislação. Estados que permitem um aborto, Estados que não permitem, Estados que permitem um divórcio simples, outros com maior dificuldade. Então, nós temos sobre isso uma facilidade em relação aos Estados Unidos. Mas se nós examinarmos a grade das faculdades de Direito, o currículo das faculdades de Direito, nós vamos verificar que o mundo evoluiu muito do tempo que eu estudei, há 56 anos que eu advogo, da atualidade. Primeiro, no meu tempo, por exemplo, o direito internacional público e privado eram considerados secundários, porque o Brasil não estava inserido no contexto mundial. Hoje, o menor país do mundo está inserido no contexto mundial. O mundo se transformou numa aldeia global, como dizia um determinado autor,
E essa aldeia global nos exige, portanto, uma universalização. Por outro lado, no estudo aqui no Brasil houve uma influência grande. Se dizia que o estudo de direito é exclusivamente um estudo da norma jurídica. A influência de Kelsen no Brasil, toda uma escola que se criou, um bom juiz, por exemplo, Geraldo Ataliba era um defensor de que nós não temos que ter conhecimento de outras ciências, o importante é conhecer bem o direito à norma. E muito da nossa conformação curricular das faculdades de Direito decorre dessa visão de que nós teríamos que ter uma ciência não contaminada por outras ciências. Hoje o mundo é de contaminação em todas as ciências. Elas se interligam. Pega-se 2 prêmios Nobel de Economia, Ronald Coase e Douglas North, em que diz o seguinte: as economias de mercado só funcionam nos regimes jurídicos estáveis. Quando há estabilidade de um regime jurídico, eu posso fazer investimentos a médio e longo prazo, então a economia de escala funciona. É um prêmio Nobel de Economia, mas trabalhando com categorias jurídicas. O que vale dizer, não se pode estudar, por exemplo, direito sem estudar economia, sem estudar direito tributário e contabilidade, sem estudar sociologia, sem estudar política, direito constitucional, sem conhecer política. Todas as ciências sociais, elas se interligam. Se nós verificarmos nos currículos, o que há de ciências sociais dentro do currículo jurídico é muito pouco. Por outro lado, ainda nós estamos dentro das nossas grades curriculares muito com as aulas dogmáticas, as aulas que são o professor que diz, e não com métodos mais modernos, principalmente em países europeus, Espanha, Universidade de Navarra, chamado método do caso, em que se escolhe um caso repleto de problemas e o curso se faz em função de todos os problemas jurídicos, com que o aluno vai compreendendo que ele é participante da solução daquele caso. E um caso bem trabalhado, que é muito difícil o método do caso, para se construir um caso que permita a abrangência de toda a matéria, tem que haver um trabalho intelectual do professor muito maior. O professor que vai para dar aula é muito simples, ele aprendeu e ele expõe. Agora, ter que montar um caso de tal forma complexo que os alunos tenham que trabalhar, que toda a matéria que ele pretende dar naquele ano está envolvida, exige um trabalho monumental da sua criação. É como uma espécie de um diretor de filmes, ou um produtor que tem que organizar todos os aspectos daquele filme. Esse método do caso eu utilizo no meu centro, embora seja mais de extensão, que é o Centro de Extensão Universitária, no ICS, a GV começou a utilizar há uns 2 ou 3 anos, e são poucas as universidades que trabalham com ele. E acresce um outro dado, né, que eu sou catedrático, talvez eu seja o único catedrático de uma universidade, de um brasileiro, numa universidade portuguesa pública. Portugal tem 4 universidades públicas, a de Braga, de Porto, Coimbra e de Lisboa. Eu sou da Universidade de Braga, da Universidade de Minho. E em Portugal, quando eu recebi a cátedra, que a cátedra eles dão uma vez por ano, uma cátedra em função de notoriedade, e na universidade inteira. Eu fui o primeiro brasileiro, no 9º ano que eles tinham criado a Cátedra Eloy de Braga, o primeiro brasileiro e o primeiro não europeu. Eram o primeiro brasileiro, o primeiro não europeu e o primeiro da área de direito. E as outras 8 casas têm dado em medicina, em física. Lá, quando estava, em 2009, quando eu recebi, havia em Portugal 10 faculdades de direito, 4 públicas e 6 privadas, numa população de 10 milhões de portugueses. Se nós multiplicássemos 10 por 20, porque nós temos 200 milhões, nós temos uma população 20 vezes maior, nós iríamos de 10 para 200 faculdades. O Brasil tem 1.200. Com 1.200 faculdades é absolutamente impossível que se ensine adequadamente o direito, quando não se reproduz. E faculdades colocadas em fusos horários, os últimos fusos horários do Brasil, e no interior dos estados, é muito difícil ter professores que compareçam.
Então, é o juiz local, o promotor local, e advogados que estudaram. Então, o que representa um desnível de qualidade que se percebe pelos exames de ordem. E quase todos, nessas faculdades que se multiplicaram no Brasil, com aulas dogmáticas. Tu tem um manual, lê um livro de direito, os exames são feitos, há muitos professores que leem os cursos que eles têm de outros professores. Então, eu tenho a impressão que isso precisaria ser alterado. Até porque, embora seja importante um título de advogado, não é só o título, tem que saber advogar. E eu partiria para uma, enfim, visão dos verdadeiros planos. Por exemplo, novas faculdades, eu não sou contra, mas que apresentam um programa de tal forma inovador que justifique a criação de uma faculdade com professores que sejam professores gabaritados, preparados, com titulação suficiente para serem professores. Então, é toda uma mudança, a meu ver, necessário e, principalmente, uma universalização do direito em relação às outras ciências sociais. Eu daria, numa faculdade de Direito, metade dos cursos de faculdade de Direito com metodologia diferente, metade do curso sobre Direito e metade do curso sobre todas as ciências sociais. Se eu vou ter que trabalhar com categorias econômicas, direito econômico, direito financeiro, finanças públicas, direito tributário, eu tenho que, evidentemente, ter um conhecimento profundo dessas matérias. Eu não posso ter um conhecimento superficial que me seja, inclusive, difícil compreender. E o direito é a mais universal de todas as ciências sociais, que é a única que abrange todas elas e abrange também conhecimento técnico das ciências exatas ou biológicas. Por exemplo, quando nós temos que estudar um problema de bioética, entende? Temos que conhecer questões, eu mesmo sustentei a questão das células-tronco embrionárias, perdi por 6-5 do Roberto Barroso, mas mostrando que é um ser humano desde a concepção. E fui obrigado a estudar muitíssimo isso. Tive aqui nessa sala com médicos, biomédicos, para me explicarem, conhecer, para poder, numa sustentação oral, apresentar com tranquilidade todos os aspectos técnicos. Então, nós temos um conhecimento universal e uma necessidade de conhecimento universal que as grades curriculares hoje não abrangem nessa profundidade. Por isso, eu tenho defendido o nosso curso no Centro de Extensão Universitária. Nós utilizamos isso já há algum tempo, dessa universalização. Ainda hoje de manhã eu abri um congresso lá no nosso Centro de Extensão com o Sidney Sanches e com o desembargador Paulo Toledo, que é professor da Universidade de São Paulo, procurando dar esse sentido de universalidade, que precisamos alterar. E alterar para a universalização na metodologia, para que o aluno não ouça, porque é interessante, em exames, em pesquisas, tem se verificado o seguinte, a aula apenas exposta, uma semana depois, se o aluno não anotou, ele esqueceu. Fica com uma ou outra ideia, mas esquece da aula globalmente. Então ele tem que anotar para poder estudar. Quando se utiliza, por exemplo, o método do caso, ele não esquece nada, ele participa, ele é obrigado a solucionar, ele tem que trabalhar, ele tem que buscar soluções. O que vale dizer, ele sai muito mais preparado. Além do que um método do caso, é como se ele estivesse já advogando dentro da faculdade. Então, essa metodologia moderna, na Universidade de Navarra, se utiliza na Faculdade de Direito, na Faculdade de Economia, na Faculdade de Administração de Empresas, só o método do caso. A GV está começando a utilizar aqui em algumas matérias o método do caso. Tenho a impressão que essas mudanças nós teremos que fazer e são fatais. E o último dado de mudança, temos que adotar a universidade presencial, a universidade digital, a universidade através da comunicação eletrônica, entende? Mas com provas presenciais, vale dizer. Por quê? Se eu tenho uma faculdade no último fuso horário, eu nunca vou levar os grandes professores para lá. Uma faculdade é 500 quilômetros, por exemplo, de Cuiabá, ou 500 quilômetros de Porto Velho. Evidente
que não vão ter alunos. Se tivermos um processo presencial, isso fica extremamente simples. Por quê? Porque eles vão ouvir os melhores mestres, entende? Inclusive fazendo perguntas aos alunos em classe para aqueles que estão dando em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, nos grandes centros de cultura jurídica, e vão aproveitar muito mais. Não é verdade que poucos. Eu conheço muitíssimos juristas que têm um grande trânsito, e o meu trânsito é relativo. Quer dizer, quando eu tenho uma sustentação oral, me dou bem. Tenho livros escritos por muitos ministros, seja do STC, STJ, seja do Supremo Tribunal Federal. Agora, o chamado trânsito dá impressão de lobby. E no meu estilo, eu tenho, para obras doutrinárias, constantemente trabalhos com ministros do STJ e do Supremo. Mas esse trânsito para clientes, eu, quando vou, levo meus memoriais, explico, mas exerço a atividade com aquela compostura. Eu vou lhe dar o meu diálogo, o decálogo do advogado, para mostrar como é que o advogado deve tratar um desembargador. Segundo lugar, na pergunta que foi feita, por que eu nunca tive a vontade de ser nem membro do Ministério Público, nem desembargador ou ministro, ou pensar num cargo. Em 1982, quando ainda eram os membros do Tribunal de Justiça que convidavam os advogados do Quinto Constitucional, um dos maiores desembargadores que introduziu o sistema eletrônico no Tribunal de Justiça de São Paulo foi o desembargador Dino de Santos Garcia. Ele veio dizendo: Ives, você vai ser um dos 3 da lista tríplice, e daí nós vamos pedir ao governador para que o senhor seja indicado. E eu disse: olha, eu estou extremamente sensibilizado pelo convite e vindo de quem vinha. Ocorre o seguinte, que eu acho que só tenho vocação para advogado. Eu, como advogado, me apaixono por uma questão, procuro levar, aceito só as questões que eu estou convencido que vale a pena lutar. Posso perder, mas eu estou convencido da tese que eu vou apresentar. E como juiz, eu, enfim, não sei se eu teria imparcialidade que eu tenho no sentido de defender. E como membro do Ministério Público, eu não sei acusar. Eu aprendi a vida inteira a defender. Acho que eu nasci advogado e quero morrer advogado. E nunca aceitei cargos públicos também. Eu fui candidato 3 vezes para ministro, uma vez para ministro da Fazenda, 2 vezes para ministro da Justiça, entende? Mas Fazenda porque, como sou titular de Direito Econômico, sempre gostei de economia e tal. Isso foi por Maurício Correia, representando o presidente Itamar Franco, quando saiu do Cooper, ligou e tentou durante 1 hora com o Itamar do outro lado, porque eu não sabia que estava em viva voz, insistindo para pegar aqueles últimos 4 meses, quando saiu o recurso, que terminou sendo o Ciro Gomes. A Veja chegou a dar uma notícia de que ele estava cogitando, quando a Veja deu, eu já tinha dito não. Olha, eu disse: eu não tenho vocação, nem do que eu critiquei muito a política tributária. A primeira coisa que os jornalistas vão perguntar é: o senhor confirma agora com o ministro da Fazenda as críticas que fez? E para o ministro da Justiça também 2 vezes. Então, na prática, não me sinto para secretário de Estado, secretário municipal de Justiça, secretário de Estado, não me sentiria. E a única vez que fiz política na vida foi de 62 a 64. Quando ainda estávamos no regime anterior. Eu sempre fui parlamentarista desde os bancos acadêmicos, e o deputado Raupira, o senador Medissá, era o presidente e vice-presidente do único partido parlamentarista do Brasil, que era o Partido Libertador, que vinha de Silveira Martins, do Império de 1861, e era Partido Liberal na época do Império, depois parou e foi recriado comigo de Partido Libertador. E aí eu aceitei concorrer para a direção nacional, o Diretório Metropolitano, e fui presidente. E quando veio o ato institucional número 2, decidi abandonar a política, disse: eu sou advogado, fazer advocacia, vou lecionar, onde eu me sinto mais à vontade. E nunca me arrependi da decisão. Eu acho que nasci advogado e quero morrer advogado. E
de rigor, nunca tive esse tipo de ambição de poder. Não, uma vez aconteceu algo interessante, é que eu tinha defendido na década de 60 para 70, uma tese sobre alíquota zero. E depois, examinando melhor, eu mudei. Não mudei em parecer, porque eu nunca mudo posição jurídica em parecer, sempre em livros. O parecer dá a impressão de que, mesmo que eu tenha mudado, isso eu não vou dar o parecer. Ele vai dar a impressão que, por interesse econômico, eu teria mudado. E aí, depois, estudando melhor, eu cheguei à conclusão que a posição anterior estava errada. Mas o meu amigo, e participamos juntos daquela comissão dos notários do Senado, da repressão ao Pacto Federativo, o ministro Nelson Jobim, querendo defender o problema de alíquota zero, fez citação minha, mas com o trabalho de 60 e não com os trabalhos de 70 e 80, entende? E, inclusive, quando ele fez a citação, no caso seguinte, as empresas vieram até mim se eu não poderia dar um parecer nesse sentido. Ele disse: não posso, porque eu mudei a posição. E ele citou, e no fim, a própria Procuradoria da Fazenda Nacional, Geral, pegou os trabalhos posteriores e contestou o Nelson Jobim com o meu próprio trabalho posterior, escrito em livros. Entende? Então, isso pode acontecer. Agora, o que muitas vezes acontece na minha idade, e essa é para uma construção que mostra como é difícil escrever muito. Eu estou dando uma conferência, de repente levanta muito, professor, o senhor se lembra quando em 1977 o senhor escreveu esse trabalho e disse isso? São tantas as teses jurídicas, tantos os livros, que quando ele disse: o senhor se lembra daquele assunto e eu preciso, ele disse: o senhor poderia me explicar o que é que eu disse, para depois me lembrar, porque simplesmente dizer daquele ponto, sem dar a explicação para daí, é evidente, quando ele explica, aí é fácil eu desenvolver qual foi a tese, etc. Mas muitas vezes eu não me lembro daquilo que eu escrevi, a não ser que comece a explicar se é o tema sobre isto só, em função de, enfim. Depois eu vou lhe mostrar no biblioteca que já tem escrito, prego instantes e instantes. Né? Então, esses momentos de um certo constrangimento acontecem. Me dizia o Miguel Reale que também acontecia com ele, o que me dá um certo conforto. Não, eu acho a reforma tributária necessária. O sistema é bom, vamos dividir a questão. Eu participei de audiências públicas e colaborei, inclusive, com o presidente da Subcomissão de Tributos, que era o Francisco Dornelles, e com o próprio Bernardo Cabral, entende? Inclusive no período plenário, eu, Milton Dias Souza, fomos convidados pelo Grupo Centrão para preparar um anteprojeto, que foi a recuperação que tinha sido prejudicado na Comissão de Sistematização dos trabalhos da Subcomissão de Tributo. Então, há uma parte que era muito boa na Constituição, era a parte das normas gerais e a parte de limitações constitucionais ao poder tributário. E aí dá normas mais ou menos estáveis, e essa parte, em grande parte, continuou e não pode se criticar. Houve uma desfiguração, por exemplo, o conceito de contribuições, que era muito mais claro nos dispositivos do artigo 149, que depois, uma questão de cobrança, necessidade do erário, eles foram desfigurando. Então, há uma parte boa, essa parte principiológica do sistema tributário. E uma parte, evidentemente, que tem sido desfigurada por força das necessidades do erário. Porque quando se tem necessidade de tributos, quem tem a impressão de que mudando o sistema tributário vai se mudar o peso da carga tributária, está errado. Porque o que condiciona a carga tributária é a carga burocrática.
Quanto mais o Estado é adiposo, inchado, pesado, exige recursos, eles terminam condicionando os órgãos de fiscalização e de criação. E é evidente que nem a Receita Federal, nem as secretarias de Estado, nem as secretarias municipais, pressionadas pelo Executivo, eles vão respeitar muito o direito. Tem havido constantes violações do direito por parte dos órgãos arrecadadores que são pressionados para gerar receita. Na busca de gerar receitas, vão interpretando pro domo sua, em causa própria, os dispositivos e sempre de forma a serem contrários ao contribuinte. Às vezes criando atos fantasmagóricos, por exemplo, o terceiro setor tem sido abalado, um setor fundamental em educação e saúde para o governo, abalado com políticas tributárias absolutamente inadequadas. Agora, o que ocorre numa mudança do sistema tributário? Nós temos que, em primeiro lugar, partir para uma simplificação. Por exemplo, PIS/COFINS, a legislação é extremamente complexa, algo que deveria ser simples. Todos os tributos circulatórios, IPI, ICMS, deveriam ser tributos simples. Não é, por exemplo, imposto sobre renda, sobre todas as operações possíveis, que é um imposto, pela sua própria natureza, muito mais complexo do que os impostos circulatórios de bens e serviços. Mas eles vão criando necessidade, criando hipóteses, juntando regimes diferentes, não cumulatividade no mesmo tributo, tornando a legislação complexa, que faz com que ninguém se sinta seguro, mesmo pensando que está cumprindo bem a legislação. Quando nós fomos encarregados pelo Senado de preparar em 6 meses uma reforma do Pacto Federativo, nós apresentamos 12 anteprojetos de emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, resoluções do Senado, e infelizmente entregamos tudo ali com uma comissão, o Nelson Rubim, Paulo Blas Carvalho, Fernando Rezende, Everardo Maciel, Sérgio Prado, eu estava na comissão, e pessoas que estavam constantemente, o ministro Reis Veloso, constantemente trabalhando com questões tributárias, e um trabalho de 6 meses intenso, com projetos muito bem redigidos, porque era um grupo que conhecia, que tinha a vida inteira vivida com isso, e ficou enterrado no Senado Federal. Nenhum desses anteprojetos foi sequer apresentado para se transformar num projeto do Legislativo. Então, nós percebemos que há necessidade de simplificação, há necessidade de tornar o sistema mais coerente, mas os interesses burocráticos que condicionam a política tributária obrigam os órgãos de imposição e de fiscalização a continuar a exigir um sistema caótico que faz com que a carga tributária do Brasil de 35% seja impeditiva do progresso do Brasil perante os outros países emergentes e que eu não vejo grande esperança de mudar, porque os burocratas que hoje estão dentro dos sistemas de fiscalização, esses acostumaram com o sistema e também não se esforçam em mudar para simplificar. Nas audiências públicas que foi o Congresso Nacional sobre reforma tributária, o que se sentia era da parte das próprias autoridades fiscais uma resistência muito grande à mudança. E até humanamente eu compreendo, embora não concorde, eu compreendo pelo seguinte: se alguém fez 20 anos um determinado tributo e foi criando uma hipótese aqui, uma exceção, ele passou a ser um profundo conhecedor daquilo, se ele tiver uma mudança, sai aquele tributo, começa um novo tributo, tem que estudar, ele diz: por que eu vou ter que me adaptar quando eu me tornei um especialista nisso, criei todas as hipóteses? Então há uma resistência anticorpos do erário, tanto da União quanto dos estados e municípios, nas mudanças, que as mudanças implicariam a necessidade de reaprender, de começar a trabalhar. Não porque eles não queiram simplificar, mas é que eles se acostumaram a fazer o que eles têm, e no que eles têm eles podem criar tranquilamente, mesmo que com muita violação constitucional, na certeza de que eles podem ganhar no judiciário, até porque hoje uma parte de ministros, não, digamos, mas alguns ministros têm como assessores procuradores da Fazenda Nacional licenciados. E vale dizer, eles trazem os advogados do próprio erário
para fazer as sentenças, os acordos, os seus votos nos tribunais. Então, mesmo com as violações, sempre o fisco tem a grande esperança que a violação termine prevalecendo. Veja o seguinte, no regime militar, na matéria tributária, eu tinha mais segurança jurídica que hoje. Esse caso que eu lhe contei, que pediu o confisco dos meus bens, eu ganhei no Supremo Tribunal Federal em 1971, por 5 votos a 3, com nomes como Adalto Lúcio Cardoso, Leomar Balheiro, ministros, Moacir Amaral dos Santos, entende? Ministros que eram independentes. E era interessante porque nós sabíamos como é que eles iam decidir. Aquilo que eles tinham escrito enquanto professores, eles mantinham como ministros. Agora, hoje não, há uma mudança muito grande, são todos grandes ministros, mas de rigor nós temos menos estabilidade, menos segurança jurídica no Supremo hoje do que tínhamos no passado. E quando eu digo passado, não só no regime militar, como naquele período que foi até o fim do governo Fernando Henrique. E eu atribuo isso a 2 fatores. Primeiro, uma mudança muito grande, muito rápida dos quadros de ministros do Supremo. O que vale dizer, antes, de cada 3, 4, 5 anos, ia um ministro que enfim, se aposentava compulsoriamente, morria. Então, o ministro novo que entrava, em 6 meses, ele mantinha, digamos, a tradição do Supremo, de estabilidade jurídica. Hoje, nós tivemos no governo Lula, nos 10 anos do governo Lula e Dilma, uma mudança completa. Daqueles ministros anteriores, nós temos Excelso e o Marco Aurélio e o Gilmar, que estamos 8 ministros, com muitas mudanças desses ministros que se aposentaram, o Carlos Brito, Peluso, Carlos Alberto Direito, que faleceu, Eros Grau. Ora, essas mudanças tão rápidas, não dá tempo de um ministro se adaptar, porque os outros também estão em fase de adaptação. Então passou a haver uma espécie de vasos isolados, inteligências isoladas, cada um trabalhando de per si dentro do Supremo, sem a preocupação de uma criação de uma doutrina própria do Supremo sobre os mais variados assuntos. Eles, por exemplo, agora já decidiram sobre a lei de anistia, mudou a composição, disse, não, a lei de anistia nós podemos rever depois de 2 decisões, o que representa essa instabilidade jurídica que vai se construir. Por outro lado, o sistema de escolha de ministro é um sistema, a meu ver, ruim. Na Constituinte, é o Bernardo Cabral, que foi relator, muito meu amigo, tem livros escritos com o Bernardo. Eu vou lhe dar, inclusive, quando ele fez 80 anos, ele pediu para que eu saudasse também, no fim, o discurso que ele me mandou, dele para mim, meu para ele. Mas o Bernardo Cabral propôs, naquela ocasião da Constituinte, um sistema que eu continuo achando que seria o melhor se tivessem coragem de levar isso para o Legislativo. O sistema é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal é o principal tribunal, para o STF, CSTJ, TST, para todos os tribunais é todo um sistema, entende? Quem é que representa o 5º Constitucional, quem representa os tribunais estaduais, quem representa os tribunais federais. Quer dizer, há um sistema em que os operadores de direito são naturalmente conduzidos. No Supremo Tribunal Federal é a escolha de um homem só, que não tem que consultar ninguém. Então eu apresentei na Constituinte, não teve repercussão maior, mas eu acho que já que não custa nada levar aos amigos a minha ideia, escrevi até sobre isso. O ideal seria o seguinte: não vamos tirar o direito ao presidente de escolher, mas quem entende quais são os nomes que deveriam ser apresentados são os operadores de direito. Então o Conselho Federal da Ordem, na proposta que eu fiz em 88, 87, escolheria 6 nomes de grande renome. O STJ, o Ministério Público, escolheria 6 nomes de grande renome. E os 2, 3 tribunais superiores
o STF, o STJ e o TST, cada um 2 nomes que representaria 6. O presidente da República receberia 18 nomes, escolheria um, mas não seria seu livre-arbítrio. Ele só poderia escolher aquele que os operadores de direito, aqueles que estão todo dia com direito, sabem que mereceriam lá estar. E criaria um sistema pelo qual nós teríamos 8 ministros necessariamente vindos do Poder Judiciário e 3 ministros alternativamente do Ministério Público e da Advocacia. Quando fossem 2 Ministérios Públicos e um da Advocacia, na vaga posterior seriam 2 da Advocacia e um do Ministério Público. Mas todas as 3 instituições, Poder Judiciário, Ministério Público e Advocacia, escolheriam os nomes. Se a vaga fosse de magistrado, o Conselho Federal escolheria 6 magistrados. Se a vaga fosse do Ministério Público, escolheria 6 membros do Ministério Público. Os tribunais escolheriam 6 membros se a vaga fosse da advocacia. O que representa? Nós teríamos os operadores de direito, que sabem como funciona o direito, a indicar grandes nomes, e teriam que indicar grandes nomes. Se não indicassem grandes nomes, eles não poderiam concorrer com os outros nomes que as outras instituições apresentariam. Eu sempre achei que era o sistema ideal, entende? Mas acharam que isso iria tirar poder do presidente da República, e não foi sequer apresentado com emenda constitucional, porque o Bernardo disse: eu conversei lá, não há chance de passar, porque eles preferem o sistema que aí está. E que tem se revelado um sistema em que, tendo o presidente o direito de indicar, muitas vezes nós somos surpreendidos. Felizmente, todos indicados até agora são bons ministros, mas muitas vezes surpreendidos quando temos grandes nomes que são cogitados na imprensa e que sequer são lembrados pelo presidente da República. Nós deveríamos ter, porque sempre tivemos um tributarista no Supremo. Hoje nós não temos. Por exemplo, foi cogitado a Misabel, quando entrou a Carmen Lúcia, foi cogitado o Heleno Taveira Torres e Humberto Ávila, que são 2, quando entrou o Roberto Barroso, que é um excelente constitucionalista. Então, hoje, efetivamente, nós não temos alguém. O Carlos Mário Veloso era um tributarista, é um conhecedor profundo. O Zé Carlos Moreira Alves, apesar de se dizer civilista, era um excelente tributarista. Ele abriu os simpósios que eu tenho no Centro de Extensão Universitária durante 31 anos. 31 anos ele vinha para abrir os simpósios, estou no 38º ano, todos os anos para abrir os simpósios. Era um grande tributarista. Hoje nós temos grandes ministros, mas assim de formação tributária, aqueles que na vida foram tributaristas, nenhum. Eu considero a execução tributária administrativa um verdadeiro absurdo, porque quem tem o poder de impor, é evidente que faz o que bem entende se não tiver uma limitação na lei. E todo o sistema foi pensado no sistema tributário, desde os pais do direito tributário, a época que o direito tributário era feito por juristas e não por regulamenteiros. Hoje são regulamenteiros que fazem as normas tributárias, e por isso há essa alta litigiosidade. Não havia essa possibilidade da execução, mesmo sabendo que era um direito muito mais bem composto, de pretender a execução administrativa, como meu amigo Luiz Adams pretendeu com o PL 580, e que muitas vezes a Procuradoria Nacional vem forçando até decisões recentes do STJ, não querendo sequer dar efeito suspensivo nas execuções. É como quem dissesse o seguinte: a Constituinte diz que há uma ampla defesa. Cabe a nós, do Poder Tributário no Brasil, aqueles que têm direito à imposição, fazer o ampla cada vez menos amplo. E se nós analisarmos que havia de ampla defesa em 5 de outubro de 88, e o que toda essa manipulação, essa amputação de direitos que nós tivemos por parte da Receita Federal e dos sítios estaduais e municipais no direito do contribuinte até hoje, nós vamos verificar que o ampla passou a ser apenas um adjetivo retórico
dentro do artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Não há ampla defesa nenhuma, o fisco faz o que bem entende, e agora com essa decisão do STJ, que nem há efeito suspensivo nas execuções, nos embargos de execução, nós corremos o risco, efetivamente, de não é ampla defesa, não é haver defesa por parte do contribuinte. Agora, por que eliminaríamos a litigiosidade? Se nós tivéssemos uma legislação mais simplificada, falta a simplificação, não haveria tantos problemas. Se a lei, eu tenho um tributo, eu acho que a fidalguia maior do poder é fazer a lei clara. A clareza do legislador representa a elegância do poder perante o contribuinte. Ora, quando as leis são confusas, dando a impressão que são confusas exatamente para beneficiar sempre o fisco, é evidente que se provoca litigiosidade. E aí o que ocorre? Carga tributária pesada, leis complexas, o governo toda hora é obrigado a fazer parcelamentos, porque diversas empresas, não por sonegação, mas por inadimplência, incapacidade de pagar, ou por interpretações incorretas do fisco, são obrigados a entrar. Então, a palavra é simplificação. Se tivéssemos uma legislação simplificada, mesmo que mantivesse essa escorchante carga tributária, o custo operacional das empresas e dos contribuintes por uma legislação mais simples já representaria uma redução do peso da carga tributária, porque não teriam que gastar em contadores, em advogados, etc., o custo que tem para poder cumprir uma legislação que as próprias autoridades desconhecem. E quantas vezes elas modificam o prodromo sua, como acontece, por exemplo, com a Petrobras, como aconteceu com o governo Lula, o governo Dilma, de terem que fazer maquiagens para poder justificar o superávit primário. Então, se nós tivéssemos simplificação, haveria menor litigiosidade. E, evidente, os outros ramos do direito também temos, em razão de uma Constituição boa, a sua espinha dorsal, equilíbrio de poderes e direitos fundamentais, mas inchada e adiposa. Mas o juiz que eu mais admirei na vida foi meu professor. Nós tivemos alguns trabalhos escritos e eu o substituí na Academia Brasileira de Filosofia. Tive esse privilégio que me comoveu muito, foi Miguel Reale. A meu ver, o maior filósofo e o maior jurista do Brasil do século passado. E eu acrescento um segundo grande nome, eu considero uma figura também paradigmática, que era o ministro José Carlos Moreira Alves. Se dizia no Supremo Tribunal Federal que a Constituição disse que o Supremo era o guardião da Constituição, artigo 112. E todos brincavam no Supremo Tribunal Federal que o Supremo era o guardião da Constituição e o Moreira Alves era o guardião do Supremo. Um livro que é de uma simplicidade monumental, mas que dá a espinha do direito. Chama-se Lições Preliminares do Direito de Miguel Reale. O estudante tem que começar conhecendo isso. E a partir daí, é extremamente simples entrar por todas as outras áreas do direito. Mas conhecer lições preliminares do direito facilita a compreensão de todo o resto. E é um livro que é genial por sua simplicidade. O tema que me parece hoje mais relevante em nível de tributação, de um lado, é as limitações constitucionais ao poder de tributar. A necessidade de um código de defesa do contribuinte, como acontece na maior parte dos países, das relações do fisco contribuinte. E, de outro lado, encontrarmos um sistema de tributos circulatórios que nos aproxime da Europa. A Europa, hoje, com 27 países, tem um único tributo europeu, que é o Imposto com Valor Agregado. No Brasil nós temos IPI, ICMS, ISS, CIGS, COFINS, PIS, que representa sobre os fatos circulatórios excesso de tributação.